Olá, cursistas! É um prazer estar novamente com vocês. Sejam muito bem-vindos e meu nome é Ariadne Maria Gonzaga. Trabalharemos a disciplina Psicologia da Educação. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgirem alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a ela. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Bem, hoje nós falaremos sobre a teoria da Gestalt. Uma das correntes teóricas na psicologia tem o nome de Gestalt, de origem alemã. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração. Esse movimento buscava respostas científicas para as questões que envolviam o processo de conhecimento e, ao mesmo tempo, oferecia uma reação às teorias de condicionamento através da análise dos efeitos da percepção. Nesse sentido, caro acadêmico, nossos objetivos para o melhor aproveitamento desta unidade serão, em geral, compreender a contribuição da teoria da Gestalt para o processo de aprendizagem humana. E nos objetivos específicos, teremos conhecer as bases conceituais da teoria de Gestalt, compreender a aplicação dessa teoria no processo de aprendizagem. Até meados do século XIX, os problemas e temas da psicologia eram estudados pelos filósofos, passando a serem estudados pela fisiologia e pela neurofisiologia. Como resultados desses estudos, houve a formação de teorias sobre o sistema nervoso central, atribuindo a esse sistema a produção do pensamento, das percepções e dos sentimentos humanos, ou seja, do psiquismo humano. Nessa época, para se conhecer o psiquismo, estudou-se o funcionamento do cérebro através da fisiologia, neuroanatomia e a neuropsicologia, pela necessidade de mensurar o fenômeno psicológico para se constituir como ciência. As fisiologistas, através da psicofísica, por exemplo, passam a estudar a fisiologia do olho e a percepção de cores, como o psicólogo e filósofo Ernest Mach, em 1838 e 1916, considerado antecessor da psicologia da Gestalt, que fazia estudo das sensações, o dado psicológico, sobre o espaço e a forma, o dado físico. Foram Max Weber, que em 1880 e 1941, o Vorgam e o Kuller, que iniciaram os estudos sobre a percepção, a sensação do movimento, criando uma teoria propriamente psicológica. Estes gestaltistas queriam compreender os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, ou seja, como estímulo físico e percebido pela pessoa como uma forma diferente do que é na realidade. Para a teoria da Gestalt, o conhecimento se produz porque existe no ser humano uma capacidade interna inata que predispõe o sujeito ao conhecimento, contrapondo ao behaviorismo, para o qual o conhecimento dos indivíduos é resultado de estímulos do meio. Para os gestaltistas, entre o estímulo do meio e a resposta do indivíduo, o comportamento, existe o processo de percepção inato, que é a capacidade por meio da qual o indivíduo estrutura a realidade, criando uma configuração.
Não percebemos estímulos puros, mas estímulos já interpretados. Os processos perceptuais ocorrem, no caso do homem, num sujeito ativo que pensa, sente, tem motivos e, portanto, nunca está neutro ao se deparar com um padrão de estímulos. O perceptor possui um estado de prontidão que dirige a maneira pela qual os estímulos são organizados. Coutinho e Moreira. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deve ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as condições que alteram a percepção e o estímulo. Neste sentido, a teoria da Gestalt, ela se baseia em leis da percepção humana, das formas para a compreensão das imagens e ideias. Segundo essas leis, os elementos constitutivos são agrupados de acordo com as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade e outras que veremos a seguir de forma resumida. Pregnância ou boa forma. Nossa percepção do mundo tende a se organizar, a se equilibrar para solucionar problemas. Quando percebemos um rosto inteiro, depois vamos identificaremos as suas partes. Então, isso quer dizer semelhança ou similaridades. Na apostila, no caderno didático, vocês vão ver várias figuras de Gestalt, onde vocês olham inicialmente, parecendo que é uma imagem e depois vocês vão ver os fragmentos dessa imagem. Ao trabalhar os fragmentos dessa imagem, o que acontece? Vocês vão poder perceber que nem sempre o que você vê é o que mostra a imagem. Isto é uma figura gestaltiana. Os elementos que estão mais perto dos outros numa região tendem a ser percebidos como um grupo, mais do que se estiverem distantes de seus similares. Por isso, quando identificamos num cartaz um olhar mais atento, né, um cartaz com algum desenho, nós olhamos de uma vez as várias partes que compõem o rosto, a língua, os olhos, os lábios, nem sempre é aquela figura que a gente vê em primeira instância. A continuidade está relacionada à coincidência de direções ou alinhamentos de formas dispostas. Isso facilita a compreensão. Os elementos harmônicos produzem um conjunto harmônico. Compreendemos qualquer padrão como contínuo, mesmo que ele se interrompa. É o que nos faz ver a pele da pessoa como algo contínuo, mesmo com todos os buracos das letras que possam estar ali. O fechamento é o princípio de que a boa forma se completa, fecha-se sobre a si mesmo, formando uma figura delimitada. É como se completássemos visualmente um objeto incompleto. Tendemos a completar a figura ligando as áreas similares para fechar os espaços próximos, as bochechas, a língua, escrita e demais. Experiência passada. A associação aqui, sim, ela é imprescindível, pois certas formas só podem ser compreendidas se já a conhecemos ou se tivermos consciência prévia de uma existência. Por isso, vemos um rosto humano em um cartaz e não de um animal, porque nós já conhecemos aquele rosto, nós já vivenciamos a imagem de ver uma figura de um ser humano. Aplicação da teoria do Gestalt no processo de aprendizagem. Sabemos que para que ocorra uma aprendizagem, é preciso haver a experiência e a percepção, que são mais importantes do que as respostas dadas pelos aprendizes. O indivíduo no mundo, ele está experimentando, experienciando a todo tempo. Tais experiências podem acontecer de maneira informal ou formal.
podem também serem planejadas ou não. O fato é que se essas experiências estão presentes no momento da aprendizagem, habilidades motoras, expectativas, desejos, esperanças, vontades, conhecimentos formais e escolares e não escolares, tudo isso faz com que cada sujeito perceba a situação de aprendizagem de uma forma única, singular. Cada um, então, aprende à sua própria maneira. Os indivíduos vão relacionando e organizando de maneira pessoal os estímulos visuais, auditivos, táteis, memórias e demais, oferecidos pelo educador e pelo ambiente, respondendo a eles no todo, de forma que vá acontecendo uma reação aos estímulos mais significativos pelo sujeito, formando uma estrutura, uma organização interna. Você pode ver uma taça. Se considerar o fundo preto, ou poderá ver dois perfis, se considerar um fundo branco. Vamos imaginar uma taça e dela nós vamos ter percepções variadas, dependendo da análise que estaremos fazendo no momento. Você tem um insight quando percebeu a taça e depois os perfis. A aprendizagem na Gestalt ocorre pela percepção daquele que está na experiência. Aprender é perceber relações e não apenas registrar uma cadeia de respostas e estímulos específicos. Aprender é reagir a situações totais significativas e não a elementos isolados. Aprender é ter insights. A Gestalt tornou-se importante para a educação por demonstrar que a aprendizagem se torna ineficaz se ocorre de forma mecânica. Apenas as situações que ocasionaram experiências ricas e variadas levam o indivíduo ao amadurecimento e à emergência do insight. Cabe ao professor fornecer esse ambiente experimental ou experiencial estruturado, em que o aprendiz é ativo na busca de soluções dos problemas. O professor ocupa o lugar de um facilitador do processo, levando em consideração as possibilidades e as necessidades de cada aluno no processo de aprendizagem, dando ênfase às diferenças individuais e à maturação. A aprendizagem centrada no aluno. O psicólogo americano Carl Rogers desenvolveu de forma pioneira métodos científicos que tinham como objetivo o estudo da mudança nos processos psicoterapêuticos. Criou e desenvolveu um modelo de intervenção que designou inicialmente por teoria centrada no cliente, com suas bases na filosofia humanista, e encontrou repercussão na educação. Rogers questionava a ciência comportamental já em desenvolvimento em sua época, alertando para o perigo dessa ciência, já que considerava uma forma de manipulação da mente do ser humano. Na ciência comportamental, há uma desconsideração da natureza do homem ao impor sobre o indivíduo a vontade de poucos, retirando dele o poder de fazer suas próprias escolhas e de se responsabilizar por elas. Retira também a espontaneidade, a liberdade de ser o que quer ser e de traçar sua trajetória de vida. No desenrolar dessa unidade, vamos perseguir e persistir nos pensamentos e nos objetivos, como o objetivo geral, que nós vamos compreender as bases conceituais da abordagem centrada na pessoa e suas implicações para a educação. Já veremos abaixo que vamos conhecer os conceitos também dos princípios da abordagem centrada na pessoa,
compreender a aplicação dos princípios da abordagem, bem como refletir sobre as atitudes a serem desenvolvidas para uma aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa é aquela aprendizagem que você leva ao longo da sua vida. É uma aprendizagem que você está tendo aqui hoje, nessa unidade, na unidade 2, na unidade 3, na unidade 4, na unidade 5, 6, enfim, né? Vamos ver toda a psicologia da educação. Quando encontrarmos daqui a 2, 3, 4 anos, no final da licenciatura de vocês, o que nós vamos perceber? Que tudo aquilo que foi visto na psicologia da educação ou nas demais disciplinas, vocês vão estar dando conta do que aconteceu, vocês vão estar lembrando. Ah, sim, a Gestalt acontecia dessa forma, o behaviorismo dessa forma. A psicologia significativa é aquela que faz significado para você. É aquela psicologia, a aprendizagem significativa, né, que é também a psicologia significativa, ela dá significado, ela tem significado para você. Então, ela fica para o resto da vida. É uma bagagem que você leva aqui nas costas pro resto da sua vida. É uma aprendizagem que veio para ficar. Em oposição a este modelo de intervenção, Roger propõe a abordagem centrada, que acredita dar autonomia nas capacidades das pessoas, no seu direito de escolher qual a direção a tomar, no seu comportamento e sua responsabilidade sobre ele. Tem como principal primícia uma visão do homem como sendo, em essência, um organismo digno de confiança, que tende naturalmente a desenvolver suas potencialidades para se conservar e se enriquecer. Por confiar na capacidade e autonomia da pessoa de fazer escolhas, Roger entende que o terapeuta deve ter uma postura não diretiva, ou seja, não impondo escolhas ou caminhos ao paciente. Ele defende a ideia de mudança de comportamento através da aprendizagem significativa. Olha ela de novo aí vindo nos visitarmos. Baseado em suas experiências como terapeuta, por aprendizagem significativa, Roger entende aquela que provoca uma modificação no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura em suas atitudes ou personalidades, uma vez que ela veio para ficar, que ela vem como uma bagagem que você leva para o resto da vida. A aprendizagem ocorre, segundo Roger, no processo terapêutico como a vivência ou as experiências do dia a dia. Então, como não ser significativo para a gente? Como não lembrar para o resto da vida? Ao deparar com os problemas do cotidiano, o indivíduo, ele conscientiza-se da necessidade de se adequar a essa nova realidade para resolver seus conflitos. Esse processo ele é transformador, pois exige da pessoa uma mudança de atitude ao solucioná-lo. A aprendizagem centrada na pessoa. Na educação, o mesmo deve acontecer de acordo com Roger. O aprendizado significativo ocorrerá através de um relacionamento interpessoal, afetuoso e de interesse do professor e do aluno, caminhando juntos, um aprendendo com o outro todos os dias, havendo por parte do professor um relacionamento autêntico, verdadeiro e transparente. A autenticidade será a principal ferramenta do educador, que conduzirá o aluno à aprendizagem significativa. Roger acredita em uma aprendizagem pela pessoa inteira, que envolve os elementos cognitivos, o intelecto funcionando, elementos de sentimento, curiosidade, vibração, paixão e também os elementos vivenciais, que é a prudência, a autoestima, a emoção da descoberta. Por isso, combate a aprendizagem do tipo tarefas,
que só utiliza as operações mentais, o que é esquecida com o tempo, pois não tem relevância com os sentimentos, com as emoções, com as sensações do educando, e não provoca uma curiosidade que leve o indivíduo a aprofundar mais e mais. Na visão rogeriana, ensinar é mais que transmitir conhecimento, é despertar curiosidade, é instigar o desejo de ir além do conhecido. Há um desafio para a pessoa confiar em si mesma, dando novos passos. Durante anos, a sociedade foi treinada apenas para ressaltar o cognitivo, o intelecto e evitar qualquer sentimento relacionado à aprendizagem. Ocorre que conhecer sem sentimento não constitui conhecimento e fatalmente leva à indiferença do público e à irresponsabilidade. As guerras foram um exemplo disso. O conhecimento está em transformação pelas novas descobertas, principalmente hoje em um mundo globalizado, com transformações muito rápidas, inclusive o conhecimento científico. A aprendizagem precisa ser contínua nesse processo, de forma que a pessoa seja capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem durante a sua vida. Todos sabem alguma coisa e todos aprendem alguma coisa com alguém. É nesse contexto que Roger vai expor a sua teoria. O professor passa a ser considerado um facilitador da aprendizagem. Seu papel é de auxiliar os educandos a aprenderem e viver como indivíduos em processo de transformação. O educando, ele é incentivado a buscar o seu próprio conhecimento. Nessa visão, a diferença entre um bom professor e um facilitador é que o bom professor, ele é um estrategista da educação, usando o seu tempo, planejando o currículo escolar e suas aulas da melhor forma que puder. O facilitador, por sua vez, cria condições de interação pessoal com os educandos, ao preparar um ambiente favorável para recebê-los. Proporciona material de pesquisa aos alunos, investiga a curiosidade para promover a aprendizagem significativa. O facilitador, ele ensina aos educandos a buscar o seu próprio conhecimento, de forma a tornar-se independente e produtores de seu próprio processo cognitivo e sua história. Na abordagem rogeriana, o indivíduo é considerado como um todo, mente, corpo, sentimento e intelecto são partes integrantes do mesmo ser e são inseparáveis. O processo educativo, então, ele deve levar em conta as vivências do ser humano, pois um aluno que aprende, ele não apresenta problemas emocionais. Ele não conseguirá ter um bom aprendizado se ele estiver preso naquela estrutura que não levou à aprendizagem significativa. Atitudes facilitadoras para a aprendizagem significativa. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, Roger enumerou e definiu um conjunto de atitudes que ele considerou facilitadoras do processo de comunicação interhumana. Considera que a qualidade de relação que se estabelece no contexto pedagógico, nomeando as atitudes do professor para com o aluno, determinam não só o nível de qualidade da aprendizagem, como também o próprio desenvolvimento pessoal do aluno. A atitude mais importante de todas é a autenticidade do professor, que deve aprender primeiramente a ser autêntico consigo mesmo, compreendendo e trabalhando as suas próprias dificuldades e limites, sem transferir suas frustrações para os alunos. Reconhecer que é uma pessoa com defeitos, qualidades, sentimentos, desejos, alegrias e tristezas.
Essa atitude faz com que o facilitador se questione sobre sua participação nas dificuldades de aprendizagem ou dificuldades de relacionamentos em sala de aula, para depois ver as do educando. Essa transparência conquista a confiança e o respeito dos educandos. Nas aulas tradicionais, como é o clima na sala de aula? A segunda atitude é o apreço, a aceitação e a confiança. Isso significa aceitar o educando como pessoa integral, como falamos anteriormente. Pode e deve ser transformadora, que possui qualidades e defeitos e que tem aspirações, desejos e ansiedades, como qualquer ser humano. A terceira qualificação é a compreensão empática. Essa é muito importante, gente, que ocorre quando o facilitador deixa o julgamento de lado e compreende o que está bloqueado, o que está sendo bloqueador, o que está bloqueando o educando de alçar uma aprendizagem significativa. Não o exclui, pelo contrário, tenta integrá-lo ao grupo. Tenta ouvir o educando em sua história, em suas dificuldades, para poder compreendê-lo e ajudá-lo. Agradável, alegre, triste, enfadonho? Para tanto, é fundamental que o facilitador confie no ser humano, em suas potencialidades e capacidades de escolha, caminho traçado para sua própria aprendizagem. Todos os alunos devem ser respeitados, independente de seus contextos e de suas realidades. O facilitador, ele permite que a sala de aula tenha vida, liberdade de expressão. Os educandos trazem experiências de suas vidas para a sala de aula. E assim todos ensinam, todos aprendem. O professor que ajuda o aluno a pensar por si próprio faz muitas perguntas aos educandos. Constrói junto com eles o conhecimento, fazendo-os participar, dando voz a eles. O educando que tem um educador com tais atitudes sente-se valorizado e estimulado a aprender. Passa a confiar em sua capacidade de aprender a aprender. O educador que desenvolveu tais atitudes não terá indisciplina dentro da sua sala de aula, porque ele saberá negociar limites com os seus educandos. Planejará suas aulas de forma que aguce a curiosidade dos alunos em buscar e aprofundar seus conhecimentos. Poderá estabelecer um contato infantil independente ou grupal, no qual as regras são feitas junto com o aluno, implicando no processo. No contrato, estarão pré-estabelecidas as regras a serem cumpridas por ambos, de forma que o aluno se responsabilize, de forma que ao final seja avaliado por ambos, prestando contas ao facilitador sobre tudo que aprendeu e pesquisou. O ensino tradicional, baseado na postura que apenas o professor detém o saber e que geralmente ocorre com cuspe e giz, bloqueia a possibilidade de aflorar a curiosidade, o desejo pelo saber do educando. Muitos educadores se desculpam dizendo que a escola não tem recursos, como computadores e laboratórios. É claro que tais recursos são instrumentos que ajudam, mas não são determinantes de uma aprendizagem significativas, pelas razões que discutimos até agora. O educador tem uma grande contribuição a dar aos educandos, pelo seu saber e sua vivência. Não devemos negar isso. Deve, no entanto, utilizar seu saber para guiar, para facilitar o processo de aprendizagem, levando o aluno a fazer descobertas. A avaliação toma outro sentido na aprendizagem significativa. O aluno deve aprender a se autoavaliar de forma responsável,
deve aprender a estabelecer critérios, a determinar os objetivos a serem alcançados e verificar se foram alcançados, embasando a sua autoavaliação e a avaliação do professor. O erro cometido pelo aluno ou mesmo pelo professor passa a ser enfocado de uma maneira produtiva durante o processo de aprendizado. O facilitador orienta o educando para reencontrar o caminho certo, sem diminuí-lo, julgá-lo ou menosprezá-lo. As provas discutidas na sala, de forma que todos reflitam sobre as respostas que deram, torna-se um momento de aprendizagem também. Podemos concluir que os princípios da aprendizagem centrada na pessoa revolucionaram a relação pedagógica tradicional para uma relação mais humanizada, por entender que o aprendizado vai além do intelecto. A aprendizagem envolve também os aspectos afetivos e vivenciais, tão esquecidos ainda. O interacionismo sócio-histórico de Vygotsky, Levi Vygotsky, professor e pesquisador que nasceu na Rússia em 1896 e morreu com 37 anos de tuberculose, foi um dos expoentes da psicologia soviética e, em sua curta vida, escreveu uma ampla e importante obra. Com esses dizeres é que damos início a mais uma das nossas aulas, discutindo, estudando e aproveitando ao máximo a grande contribuição desse notável pesquisador. E para alcançar esse propósito, temos os seguintes objetivos: conhecer os pressupostos e os conceitos da teoria interacionista de Vygotsky, como objetivo da nossa unidade, que veremos agora. Gente, o caderno didático de vocês, ele é formado de 11 unidades. Então, nós tivemos que fragmentar essas unidades durante a aula 1, 2, posteriormente a 3 e a 4. Então, no decorrer da minha explanação, vocês vão percebendo que houve um condicionamento das unidades, como na plataforma também. No AVA, nós vamos estar com a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, a unidade 4. Elas estarão fragmentadas dentro dessas 11 unidades constituídas no caderno didático. Então, vocês fiquem atentos às nossas colocações e qualquer dúvidas, vocês já sabem que existe o fórum, né? O fórum de dúvidas para cada aula que nós estamos expondo. E para cada unidade também existe o chat. Então, reforçando, nessas unidades existem as subunidades para poder, para entrar na formatação do AVA, que são 4 unidades sempre. Como o caderno didático vem com 11, nós fragmentamos essas 11 unidades em 4 momentos, tá? Para atender a nossa sala virtual. Então, vamos lá. Concepção de desenvolvimento. Então, na obra de Vygotsky e dos outros seus seguidores, né? O Alexander, Luria, Alexia, encontra-se uma visão de desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é constituído paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência, social. Essa colocação é de Davis, 1991. Vygotsky, ele enfatiza o papel da linguagem da aprendizagem no processo de desenvolvimento. Para este autor, a aquisição do conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. Mais à frente, nós veremos como esse processo acontece. Concepção de homem por Vygotsky. Ele nos convida a pensar no homem como um ser permanentemente em processo de construção. Neste mesmo sentido, ele nos diz, né, ele vai buscar em Paulo Freire, né, que
que a gente não é a gente está sendo, nós estamos ainda em construção. Nós não somos, nós estamos sendo. Vygotsky traz a influência da teoria marxista, né, de Karl Marx, do materialismo histórico dialético. Essa teoria, ela define a visão de homem como sujeito ativo, social, historicamente constituído, sendo que, ao mesmo tempo em que ele vai construindo a realidade social, ele vai também se construindo como indivíduo. Então, para Vygotsky, o homem não pode ser reduzido às consequências da atuação de estimulação do meio, das condições sociais, da concepção ambientalista. Nem tampouco se desenvolve a partir de potencialidades internas, derivadas de uma constituição genética, concepção inatista. Essa teoria, ela busca superar o determinismo ambiental e inatista, procurando conhecer a natureza social do fenômeno psíquico. Vygotsky afirma que o homem se constitui no processo de contínua interação entre as condições sociais e a base biológica do comportamento humano. Podemos dizer que o jeito de ser de cada um, a subjetividade, é constituído nas relações sociais. É um relacionamento com o outro que o homem se faz homem. É conhecendo uma outra pessoa, como a gente, né, os nossos pares, que nós nos tornamos o que nós somos realmente, segundo Vygotsky. Vygotsky vê o homem como um ser ativo, que interage e tem ação no mundo. Ao se relacionar com o outro, o homem conhece o mundo, o ambiente que o cerca e a si mesmo. Na sua ação, o homem transforma o mundo e, ao transformá-lo, ele também se transforma. É na troca de experiências que as pessoas vão se construindo e aprendendo. Estamos, então, afirmando que, segundo a teoria de Vygotsky, o homem se constitui na interação sujeito-objeto. O homem é sujeito ativo no seu processo de desenvolvimento. O trabalho, como ação social histórica, é a atividade básica do homem, a partir da qual ele se constitui em sua essência. É possível que você esteja se perguntando nesse momento, mas outras teorias também afirmam a existência da interação sujeito-objeto e o papel ativo do sujeito na relação com o objeto e na construção do conhecimento. A psicogenética de Piaget, por exemplo, afirma que o conhecimento é resultante da ação do sujeito sobre a realidade. Para os construtivistas, trata-se da ação direta do sujeito sobre a realidade. Vygotsky, voltamos a afirmar, considera o social e o cultural como fatores integrantes do processo de construção do conhecimento. Tanto Piaget como Vygotsky afirmam que a relação sujeito-objeto não é uma relação em que o sujeito age diretamente sobre a realidade, enfatizando que toda ação do sujeito ela é mediada por várias relações, ou seja, o acesso do sujeito à realidade é mediado por outros sujeitos. Podemos perceber, então, que uma ideia central para a compreensão das formulações de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processos sócio-históricos é a ideia de mediação. Conceitos importantes da teoria de Vygotsky. Mediação. A mediação, ela refere-se às condições, às situações, às relações operadas pelos sistemas simbólicos que se colocam entre sujeito e realidade. A mediação é feita por outros sujeitos sociais que fazem parte do ambiente, do mundo cultural em que se insere o indivíduo.
ideia de mediação, ela fundamenta-se na teoria marxista, que nós já falamos lá atrás. Agora vamos voltar e beber um pouco de água nessa teoria marxista, que é da produção, segundo a qual o desenvolvimento humano é resultado da atividade do trabalho. O machado, por exemplo, é uma ferramenta mediadora, melhor que a mão de obra humana para cortar a madeira. Este instrumento mediador é também um objeto social, porque carrega consigo a função e o modelo de utilização para a qual foi criado. Ao mesmo tempo em que o homem atua no mundo material, modificando, ele se modifica de forma intrínseca, pelo desenvolvimento de suas faculdades mentais, o materialismo dialético, defendendo a tese de que o conhecimento está enquadrado na filosofia da praxis. O que é praxis? É a mistura da teoria com a prática. Afirma que os sentimentos, o entendimento, a consciência, o pensamento, enfim, todo o psiquismo humano depende da atividade material do trabalho. Por isso mesmo, passam tais fenômenos psíquicos por um processo sócio-histórico de construção. O psiquismo humano depende da atividade material do trabalho, segundo Coutinho, a partir da compreensão dos instrumentos ou ferramentas como mediadores externos que ordenam a ação do homem com a natureza. Vygotsky, ele amplia o conceito de mediação aos signos que passam a ser compreendidos como instrumentos psicológicos ou mediadores internos para a interação entre psiquismo das pessoas. Mediação semiótica, segundo Coutinho ainda, implica na intervenção de signos na relação do homem com o psiquismo dos outros. Para Vygotsky, as mudanças que ocorrem em cada um de nós têm sua raiz na sociedade em que ele vive e na sua cultura. A linguagem, o sistema simbólico dos grupos humanos, fornece os conceitos, as formas de organização do real e possibilita a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Davis observa que a forma como a criança utiliza a fala nas interações sociais com os adultos e colegas mais experientes cumpre um papel importante na formação e organização do pensamento. O pensamento da criança é inicialmente guiada pela fala e pelo comportamento dos outros, com os quais as crianças interagem. Com o passar do tempo, adquire a capacidade e a autorregular-se. Essa mesma autora, ela cita o seguinte exemplo. A mãe mostra a uma criança de 2 anos um objeto e diz: a faca corta e dói. O fato por ela apontar o objeto para a criança e assim descrevê-lo, provavelmente provocará uma mudança e percepção no conhecimento dessa criança. Lembra a autora que o gesto e a fala materno são sinais externos que interferem no modo pelo qual a criança age sobre o ambiente. Gradativamente ocorre uma internalização das orientações verbais fornecidas à criança pelos sujeitos que participam do seu ambiente social. O processo de internalização envolve uma atividade externa que deve ser modificada para vir a ser uma atividade interna. É uma reconstrução interna de funções psicológicas que emergem das relações sociais entre os sujeitos, porque a atividade externa é modificada, transformada para ser internalizada, como já foi mencionado. Vygotsky, ele concebe o homem como ser ativo. Portanto, na internalização, a criança se apropria do social de uma forma particular. A criança interage com o social, possibilitando e posicionando-se também, ressignifica transformar este social, internalizando da sua maneira o resultado desses processos.
Dessa forma, podemos afirmar que o primeiro desenvolvimento da criança acontece no grupo, com as pessoas do seu ambiente social, no nível interpessoal, para depois ser internalizado, acontecendo no nível intrapessoal. É o próprio Vygotsky que explica e exemplifica como ocorre o processo de internalização ou reconstrução interna através do gesto de apontar. Inicialmente, esse gesto não é nada mais que uma tentativa sem sucesso de pegar alguma coisa. A criança tenta pegar um objeto colocado além do seu alcance, suas mãos esticadas em direção àquele objeto permanecem paradas no ar. Seus dedos fazem movimentos que lembram pegar. Nesse estágio inicial, o apontar é representado pelo movimento da criança. Movimento que faz parecer que a criança está apontando para o objeto. Nada mais é do que isso. Quando a mãe vem ajudar a criança e nota que o seu movimento indica alguma coisa, a situação muda fundamentalmente. O apontar tornou-se um gesto para os outros. A tentativa mal sucedida da criança ingera uma reação não do objeto que ela procura, mas de outra pessoa. Consequentemente, o significado primário daquele movimento mal sucedido de pegar é estabelecido pelos outros. Somente mais tarde, quando a criança pode associar o seu movimento à situação objetiva como um todo, é que ela, de fato, começa a compreender este movimento como um gesto de apontar. Nesse momento, ocorre uma mudança naquela função de movimento. Um movimento orientado para e pelo objeto. Torna-se um movimento dirigido para outra pessoa e um meio de estabelecer relações. Assim, o movimento de pegar transforma-se em um gesto de apontar. O processo de internalização pode também ser observado na relação entre a fala e o pensamento. A criança, por volta dos 3 anos de idade, ela acompanha a sua ação com a fala. Em torno dos 2 anos, ela age e descreve os seus comportamentos ao mesmo tempo. Depois, a fala antecipa o comportamento, adquirindo a função de planejar o seu fazer. Após os 6 anos, Vygotsky observa que a fala em voz alta tende a desaparecer, sendo substituída por fragmentos e sussurros, tornando-se aos poucos uma voz interna, aspecto do pensamento que a direciona. Contudo, sempre que há confronto com situações, problemas de difícil solução, a fala externa volta a aparecer, auxiliando a atividade cognitiva. Vygotsky ainda afirma que o pensamento e a linguagem são 2 círculos interligados, chegando a afirmar que as estruturas de linguagem dominadas pela criança passam a constituir as estruturas básicas de uma forma de pensar. A importância da interação para o desenvolvimento. Para Vygotsky, a presença do outro é fundamental desde o princípio do desenvolvimento, sendo que o processo de formação do pensamento é iniciado e estimulado pela vida social e pela comunicação possível no ambiente social do qual a criança participa. Sozinha, a criança não seria capaz de adquirir o que obtém através de sua interação e comunicação com os adultos e com as crianças, num processo em que a linguagem é fundamental. Para Vygotsky, há 2 eixos no processo de desenvolvimento da criança. Um que está ligado ao desenvolvimento físico e maturacional da criança, e o outro do desenvolvimento cultural das funções psicológicas superiores. Esses 2 eixos são profundamente entrelaçados e interdependentes. Assim, Vygotsky atribui a cultura, a parte cultural, né, um papel fundamental no processo da formação do indivíduo. A aprendizagem sempre envolve relações entre pessoas.
A relação do sujeito com o mundo é sempre mediada pelo outro. É o outro que nos possibilita conhecer o mundo, à medida que nos fornece os significados que permitem pensar o ambiente que nos rodeia. Bem, pessoal, o nosso questionamento de hoje, ele vai para um termo que nós utilizamos muito aqui na nossa aula e que eu gostaria que vocês pensassem sobre e que me retornassem dizendo o que é uma aprendizagem significativa. Dando feedback dessa aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, como nós vimos, é aquela aprendizagem que ela veio para ficar. Nós vamos utilizar ao longo da nossa vida, em várias circunstâncias, em vários momentos, ela estará presente na nossa vida. Jamais nós vamos esquecer o que Vygotsky falou para a gente, o que Piaget falou para a gente. Então, a aprendizagem significativa, a própria nomenclatura já nos diz, é uma aprendizagem que tem significado, que faz significado. Faz com que o educando leve como bagagem para o resto da sua vida. Muito obrigada. Teremos mais 2 momentos juntos e foi um prazer estar com vocês.